Boa noite. A deputada estadual paulista Janaína Pascoal, do PSL, protocolou hoje no Senado um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O motivo é a suspensão por Toffoli de todos os processos judiciais instaurados que envolvem dados compartilhados pelo COAF e pela Receita Federal sem supervisão da Justiça. A decisão de Toffoli beneficiou o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, investigado por desvio de salários pagos a funcionários de seu gabinete quando era deputado estadual pelo Rio. Janaína assina o documento em conjunto com o procurador do Ministério Público de Minas Gerais, Márcio Luiz Schiller Freisleben, o promotor do Ministério Público de Santa Catarina, Rafael Meira Luz, e o promotor do Distrito Federal e Territórios, Renato Barão Varalda, todos do Ministério Público Pró-Sociedade. Veja os nossos outros destaques. Líder do PSOL define as frentes de batalha contra o governo paulista no retorno das atividades parlamentares. Hospital criado para atender militares completa 94 anos. Pesquisa da FIPE indica urgência de reforma da Previdência nos estados. A segunda edição do Jornal da Assembleia começa agora. O Brasil pode começar a negociar amanhã um acordo comercial com os Estados Unidos. Wilbur Ross, secretário de Comércio americano, posto equivalente ao de ministro, está no Brasil e deverá se encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, amanhã em Brasília. O assunto não vai faltar. Além de proximidade entre os presidentes Trump e Bolsonaro, os Estados Unidos sobretaxam o aço e o alumínio brasileiros desde o ano passado. O Mercosul e a União Europeia anunciaram o fechamento de um acordo comercial no mês passado, o que causa incômodo aos Estados Unidos. Hoje, nos jardins da Casa Branca, em Washington, provocado por jornalistas brasileiros, Donald Trump elogiou a indicação de Eduardo Bolsonaro ao posto de embaixador em seu país. Sinal verde, as estradas federais vão receber 1.140 novos radares. A decisão, fruto de acordo validado pela Justiça Federal, é uma resposta à tentativa do governo de impedir a instalação de 8.000 monitores de velocidade nas rodovias. Em abril deste ano, a instalação dos equipamentos foi suspensa por determinação do presidente Bolsonaro. A questão foi parar na Justiça com a ação popular movida pelo senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, tem prazo de 2 meses para começar a instalação dos radares. O retorno ao trabalho dos parlamentares na segunda entrevista da série sobre expectativas para o segundo semestre, o Jornal da Assembleia, segunda edição, conversou com o líder do PSOL, o deputado Carlos Gianazzi. Para ele, existem ainda muitas propostas concretas do governo a serem enfrentadas. Vamos continuar aqui fiscalizando o Poder Executivo, que é uma função importante da Assembleia Legislativa, denunciando o superfaturamento de obras, de compras em várias áreas. Nós vamos continuar a nossa luta contra o desmonte do Estado de São Paulo, contra as privatizações que o governo vem realizando. O governo está vendendo todo o patrimônio público do Estado de São Paulo, já privatizou o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico, o ginásio do Ibirapuera, já privatizou algumas empresas públicas importantes e estratégicas para o desenvolvimento social e econômico do Estado de São Paulo. Então, e o governo pretende continuar esse desmonte. E nós vamos fazer aqui a obstrução, a luta contra essa política nefasta de destruição do nosso patrimônio público, que pertence aos 45 milhões de habitantes do Estado de São Paulo. Além disso, nós vamos continuar a nossa luta em defesa da educação pública de qualidade, em defesa dos servidores da educação, do magistério, dos servidores e dos outros setores também do funcionalismo, que estão há muitos anos aqui sem o cumprimento da database salarial, com salários arrochados, defasados e trabalhando em condições extremamente precarizadas de trabalho.
Deputado, um segundo semestre com o mesmo tanto de trabalho quanto o primeiro, como é que o senhor vê? Então, mais ainda porque a situação aqui no estado de São Paulo é grave, o governo pretende fazer reformas, nós estamos acompanhando aí a reforma, a anti-reforma da Previdência Social do governo Bolsonaro. O Dória falou que vai fazer também uma reforma aqui contra os trabalhadores, contra os servidores. Então, nós vamos ter muitas lutas, muitos enfrentamentos aqui na Assembleia Legislativa contra a base do governo e contra as maldades do Dória, né, que serão apresentadas. Algumas já estão tramitando aqui, como a privatização da Dersa, por exemplo, e outras que serão apresentadas no segundo semestre. O ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, já disse que vai apresentar também, me parece, um projeto de reforma da Previdência. Por exemplo, nós somos totalmente contra penalizar ainda mais os nossos servidores e os nossos trabalhadores. O Hospital Associação Cruz Azul, na capital paulista, completa 94 anos e mais de 1 milhão de atendimentos. O coronel Guilharducci, da PM de São Paulo, hoje voltou ao lugar onde nasceu. Em outubro de 69, eu tive a alegria, de estar nascendo aqui, filho do senhor Henrique e da dona Nazaré. E a minha história aqui com a Cruz Azul, ela foi se sustentando ao longo do tempo. Eu tive meus 2 filhos que nasceram aqui também, meu filho Tiago em 1991, a minha filha Raquel em 1995. O Hospital e Maternidade Cruz Azul foi fundado em 1925. Em 2019, está completando 94 anos. E assim como para o coronel, foi a primeira casa de milhares de paulistas. O atendimento é voltado para as famílias de policiais militares. É uma instituição ao qual nós podemos confiar, né? Não só minha esposa, meu filho, né, o mais novo, ele nasceu aqui, na Cruz Azul, né? E eu fico muito feliz por esse convite do aniversário da Cruz Azul, e onde nós podemos ver e conversar com várias pessoas que conhecemos, né, ex-comandantes, pessoal que sempre nos apoiou também, sempre apoia a PMDFESP. A associação tem hoje mais de 4.000 colaboradores. São 2.500 funcionários que atuam diretamente no serviço da Cruz Azul. Serviço, aliás, que tem se destacado na área da saúde de São Paulo. Hoje o hospital recebeu a visita do vice-diretor da Faculdade Santa Casa. E a vinda dele aqui tem um motivo. Construirmos uma parceria para os nossos alunos da graduação e também para a pós-graduação. Sabemos que essa parceria, essa união vai trazer benefício para as duas instituições, em especial para nós na Santa Casa, no momento em que a nossa instituição precisa de muitas parcerias. No aniversário dos 94 anos da associação, o hospital recebeu também a visita de autoridades. O deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL, aprovou na Assembleia uma emenda parlamentar que vai garantir um investimento de R$800 mil na unidade. Dos meus 3 filhos, 2 nasceram aqui, mas os 3 foram cuidados aqui durante toda a infância e juventude. Minha esposa é cuidada até hoje aqui. Tem um fato importante, que minha esposa foi acometida de câncer há 5 anos atrás, foi cuidada aqui, está curada. Então eu tenho uma gratidão com o Hospital Cruz Azul. Os meus filhos também estudaram nos colégios da Polícia Militar, que é colégio da Polícia Militar, no qual nós temos na Cruz Azul mais de 12.000 alunos. Então foi um prazer imenso e uma forma de gratidão encaminhar a emenda aqui para o Hospital Cruz Azul. Temos essa grande contribuição do nosso companheiro, contribuinte da Caixa Beneficente, Tenente Nascimento, que nos honrou aí com essa possibilidade de melhorar, aprimorar os serviços com essa emenda de R$800 mil, que nós já estamos incrementando aqui com melhorias no complexo hospitalar da Cruz Azul de São Paulo. Eu digo que muito da tranquilidade que nos dá ao comandar a PM, nós devemos a essa instituição chamada Cruz Azul. No ano passado, o hospital atendeu mais de 1.200.000 pacientes. São pessoas como o seu Rubens, de 92 anos.
Hoje, ele veio acompanhado das 2 filhas para uma consulta com o médico. Ou melhor, já é assim há muito tempo. Ele tem mal de Parkinson, então ele já é atendido há algum tempo, principalmente pelo Prevent Care, que é o atendimento especializado a idosos, né? E sempre foi muito bem atendido. Hoje passou muito rápido, só na rotina e está tudo em ordem. Voltando para casa agora? Voltando para casa, com certeza. Descansar um pouquinho, né? Assim caminha a Previdência. Estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, AFIP, projeta para este ano em quase 145 bilhões de reais os gastos dos estados com aposentados e pensionistas dos servidores. O resultado pressiona por urgência na reforma previdenciária nos estados e municípios, excluídos do projeto aprovado na Câmara em primeiro turno. Para o economista Paulo Tafner, o cenário dos estados é preocupante e fica evidente quando comparado com a situação do governo federal. Segundo Tafner, o déficit do regime próprio da União, a previdência dos servidores, deve crescer 36% neste ano, chegando a 98, bilhões de reais. O déficit dos estados cresce em um ritmo muito maior. A pesquisa mostra que os gastos previdenciários dos estados brasileiros dispararam nos últimos 4 anos. Em 2015, os déficits estaduais somaram quase 61 bilhões de reais. Em 2019, a soma deve chegar a 144 bilhões e 600 milhões de reais. Com isso, a estimativa é de que o rombo da Previdência dos estados cresça 137% no período. O gráfico mostra o número de aposentados e pensionistas em relação à quantidade de funcionários ativos. A marca maior do que 1 indica que há mais trabalhadores sendo sustentados do que contribuindo com a Previdência. É o caso dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Para Tafner, a relação indica a urgência de uma reforma. O projeto aprovado em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados não inclui estados e municípios. O Senado estuda uma proposta paralela para incluir os governos municipais e estaduais. Caso a nova PEC não siga no Congresso, muitos governadores afirmam planejar reformas próprias. Não é uma novidade a fragilidade fiscal dos estados, mas ela se agravou nos últimos anos, com os reflexos da recessão econômica iniciada em 2014. Antes da crise, os estados concederam reajustes acima da inflação para servidores e chancelaram milhares de aposentadorias, aumentando o endividamento. Com a recessão, as receitas desabaram e o descompasso entre arrecadação e gasto ficou evidente nos estados. Além de tudo isso, o início da discussão sobre a reforma provocou uma avalanche de pedidos antecipados de aposentadorias, aumentando rapidamente a despesa. E os números apresentados pelos defensores das reformas não são unanimidade entre os especialistas. O Jornal da Assembleia, segunda edição, ouve agora o professor e doutor em economia da Unicamp, Eduardo Fagnani, que é um dos mais consistentes opositores dos modelos apresentados. Boa noite, professor. É um prazer conversar com o senhor mais uma vez no Jornal da Assembleia. O que falar desta reforma, professor, da maneira como ela passou em primeiro turno na Câmara e quem serão os mais atingidos? Parece que a classe trabalhadora, os menores salários, é isso, professor? Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite aos que estão nos ouvindo. De fato, quer dizer, essa reforma, ela, na verdade, é o seguinte, o governo passa muito uma ideia que existe um sistema único de previdência, né? Como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. Você tem a previdência do servidor público federal, civil, servidor público federal militar, a previdência dos estados, a previdência dos municípios e o regime geral. O regime geral é o INSS, né? É o INSS urbano, o INSS rural, tem um benefício assistencial que chama benefício de prestação continuada, que são só para as pessoas que, em condições de miserabilidade, né? O abono salarial, etc. E, infelizmente, quer dizer, o que tem que ser reformado
não está sendo reformado e o que já foi reformado está sendo reformado. Né? Ou seja, o servidor público federal civil já foi objeto de 3 reformas constitucionais, em 1998, 2003, 2012. Né? Enfim, a grande parte dos problemas que dizem existir já foram corrigidos. E o regime geral da Previdência, que é o INSS, também foi objeto de diversas reformas. Né? Em média, o benefício do INSS é R$ 1.300. Né? E o que acontece? Acontece que cerca de 80% a 85% da economia dessa reforma vem em cima do INSS urbano, do INSS rural, bônus salarial e o benefício de prestação continuada. Quer dizer, então esse é um paradoxo que a gente não entende. Eu queria que os parlamentares, o governo me dissesse onde existe um privilegiado que ganha em média R$ 1.300. Agora, professor, num país tão desigual como o Brasil, cidades que dependem muito do INSS, às vezes a maior arrecadação que se tem ainda, a maior renda ainda provém da Previdência, depois do segundo maior pagador, que às vezes é a Prefeitura. O que falar nesse país desigual, que nessas cidades, que ficaram fora da reforma, os estados também, o que falar dessas cidades em que há distribuição de renda via Previdência, aquilo que foi pactuado lá atrás na Constituição de 1988? Ótima pergunta, Jorge. Quer dizer, o que eu tenho dito já há 4 meses é que o real objetivo dessa reforma, que não é revelado, não é destruir esse pacto social de 1988. Não, o que é esse pacto de 88? É baseado na ideia da solidariedade. Né? Nós copiamos a experiência dos países europeus mais desenvolvidos, a ideia da seguridade social. Né? Então, o objetivo é destruir esse pacto social de 88. Né? A Seguridade Social no Brasil ela é composta pela Previdência Urbana, Previdência Rural, pelo SUS, pela assistência social, pelo seguro-desemprego. Né? Se você somar tudo isso, há mais ou menos 40 milhões de pessoas. 80% desses benefícios equivale ao piso do salário mínimo. Né? Se cada pessoa que recebe esse benefício tiver mais 2 membros na família, nós estamos falando de 120 milhões de pessoas. E esse salário mínimo que sustenta a vida de 120 milhões de pessoas, ele é o principal mecanismo de proteção social do Brasil. Ele é o principal instrumento para rebaixar a desigualdade da renda, é um dos instrumentos que reduz a pobreza entre os idosos. Então, é isso que a gente não consegue entender. Você falou que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O economista francês, o Piketty, que escreveu um livro clássico recentemente, ele mostra que o Brasil é o país mais desigual do mundo. Tá certo? É o país mais desigual do mundo. E, em vez de nós fazermos a reforma tributária do Brasil, a pessoa que tem renda, tem patrimônio, tem dividendo, praticamente não paga imposto, todo imposto é em cima do consumo, tá certo? Nós estamos destruindo o principal mecanismo de proteção social do Brasil. Então, você mencionou os municípios. Tem estudos que mostram que em 80% dos municípios brasileiros, a renda individual que vai para cada aposentado, para cada pensionista, se você somar toda essa renda, ela é maior do que a receita dos municípios em 80% dos municípios. Tá certo? Tem outro dado que mostra que essa renda individual é maior do que, em 70% dos casos, maior do que as transferências do Fundo de Participação do município, que é feito pela União. Então, essa renda, ela movimenta a economia. A pessoa, quando chega no dia 10, vai na Caixa Econômica, pega o dinheiro da aposentadoria, sai da Caixa e vai no açougue, vai na venda. Tá certo? Isso gira a economia, movimenta a economia. Tá claro? Se você tirar a renda dessas pessoas, isso vai fragilizar as economias dos municípios. Tá certo? Sim.
Professor, e a questão dos estados? Boa parte dos estados endividados não podem arcar com os seus aposentados. Como fica? Os estados e municípios, por enquanto, estão fora da reforma da Previdência e vão ter que constituir suas próprias reformas. Inclusive, o governador de São Paulo, o vice-governador, já deu entrevista dizendo que o governador João Dória já encomendou ao secretário Meirelles para que faça a reforma da Previdência, independentemente do que está sendo movido lá no Senado, ou seja, caso não se aprove lá, já tem uma reforma para chegar aqui à Assembleia Legislativa. Como é que está a questão dos estados propriamente, professor? Pois é, esse é um outro paradoxo, né? Essa reforma da Previdência é cheia de paradoxos que a gente não consegue entender. Eu disse para você, está sendo reformado o que já foi reformado, o servidor público federal civil e o regime geral, que é o INSS. Estão fora dessa reforma os militares e está fora dessa reforma os estados e os municípios, né? O problema dos estados é real. Quer dizer, eu sempre digo o seguinte, eu não sou contra a reforma da Previdência, só que quando você faz uma reforma da Previdência, você tem que ter um diagnóstico, tem que saber onde está o problema. Eu estou dizendo, o problema, grande parte, já foi resolvido no servidor público federal, civil e no INSS. Mas é aí que se concentra a reforma. Onde está o problema? Nos militares, nos parlamentares, em parte, e nos estados e municípios. Por que estados e municípios não fazem reforma da Previdência? Por que o governador não faz reforma da Previdência? Porque o governador entrou esse ano, ganhou a eleição, 2 anos depois tem eleição para prefeito, 2 anos depois tem eleição para governador. Então, em geral, os governadores não fazem reforma, tá certo? Então, aí que estão os maiores problemas. Eu não conheço a fundo a questão, são 26 estados, são mais de 1.000 e tantos municípios que têm sistema de previdência, eu não conheço a fundo a realidade de cada estado. Mas, se eu não me engano, o estado de São Paulo foi um dos que já fez essa reforma. Talvez precise de alguns ajustes. Uns ajustes, né? Eu, por exemplo, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas o estado de São Paulo fez o FUNPRESP. Sim. Né? O FUNPRESP é o seguinte: quem entrar a partir da data da aprovação do FUNPRESP tem um teto de R$5.000, R$5.800. Então, daqui a 30 anos, 40 anos, ela vai receber R$5.000. Então, você não vai ter o Marajá que você tem hoje. Sim. Então, se eu não me engano, o estado de São Paulo já fez essa medida. Talvez seja necessário, eu não conheço a fundo a realidade de São Paulo. Talvez precise realmente de outras medidas. Mas eu sei que, por exemplo, o Ceará fez uma reforma bastante importante, né? Mas eu digo para você que, de fato, a maior parte dos estados é onde você tem os maiores problemas. É inexorável. A reforma para os estados é inexorável. Precisa ser feita, de fato, professor? Precisa ser feito e está fora da reforma. Aliás, se eu tivesse que dizer que tem que fazer reforma, por onde começar? Pelos estados e pelos militares. Porque o regime dos militares... Claro, os militares têm a sua especificidade, etc. Você não pode comparar um militar com um trabalhador privado, mas se você for ver as regras dos militares, também são regras que são bastante benéficas, enfim, em relação a um trabalhador, a um pedreiro da construção civil, que tem que ter 65 anos de idade para se aposentar e contribuir pelo menos com 15 anos. Né? São regras muito mais generosas, vamos dizer assim. Mas os estados também. Os estados, aliás, essa reforma deveria começar pelos estados. E por enquanto, os estados estão fora dela. Professor, muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor nesta segunda edição do Jornal da Assembleia. Certamente voltaremos ao tema. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Termina aqui esta segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet, no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.